Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 30 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Leopoldo Mandic. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna e doutor da Igreja, que, tendo recebido o nome do Santo Apóstolo, o imitou tão perfeitamente no seu ministério, que conseguiu atrair as populações à fé com a rede da sua doutrina celeste e as saciou com a suavidade da sua divina eloquência. A sua morte sucedeu no dia 31 deste mês, em Imola, na Flamínia, atual Emília-Romanha, região da Itália. Morte no ano 450. Em Roma, no cemitério de Ponciano, junto à Via Portuense, os santos Abdon e Senem, mártires. Morte no século III. Em Cesareia da Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, Santa Julieta, mártir, que, por ter recusado inquebrantavelmente oferecer incenso aos ídolos, como lhe ordenava o juiz, foi lançada ao fogo. Morte no ano 303. Em Tuburgo, na África proconsular, na atual Tunísia, as santas Máxima, Donatila e II, virgens e mártires. As primeiras duas, durante a perseguição do imperador Diocleciano, recusaram sem temor a ordem imperial de sacrificar aos ídolos, e por sentença do procônsul, juntamente com a jovem Secunda, foram lançadas às feras e finalmente degoladas. Morte no ano 304. Em Auxerre, na Gália Leonense, na atual França, Santo Urso, bispo. Morte no século VI. Em Gistel, na Flandres, hoje na Bélgica, Santa Godeleva, mártir, que, casada com um senhor local, foi muito maltratada pelo esposo e sua sogra e finalmente estrangulada por 2 servos. Morte no ano 1070. Em Caleruega, localidade de Castela, região da Espanha, a comemoração do Beato Manés de Guzmán, presbítero, irmão de São Domingos, seu colaborador na expansão da Ordem dos Pregadores e prudente conselheiro das monjas. Morte no ano 1235. Em Londres, na Inglaterra, os beatos Eduardo Powell, Ricardo Featherstone e Tomás Abel, presbíteros e mártires,
que, na qualidade de doutores em sagrada teologia, se opuseram ao divórcio requerido pelo rei Henrique VIII e perseveraram tenazmente na sua fidelidade ao Romano Pontífice. Por isso, depois de estarem detidos na Torre de Londres, foram enforcados em Simifield. Morte no ano 1540. Em Dain, próximo de Zhaoxian, cidade do Hebei, na China, São José Yuan Zhenjin, mártir, um negociante no mercado local, que, durante a perseguição desencadeada pelos Yetu, morreu pelo nome de Cristo. Morte no ano 1900. Em Calafel, localidade próxima de Tarragona, no litoral da Espanha, os beatos mártires Braulio Maria Corres Dias de Sério, Paulo, presbítero, e 14 companheiros, todos da Ordem de São João de Deus, que, capturados durante a perseguição contra os religiosos, perdoando aos inimigos, mereceram a felicíssima coroa do martírio. São estes os seus nomes: Julião Carrasquer Foz, Miguel, Eusébio Forcades Ferraté, Antônio, Constante Roquelguet, Saturnino, Bento José Labre Manoso Gonzales, Tarsênio, Vicente de Paulo Canelis Vives, religiosos, Tomás Urdanóis Aldais, Rafael Flamarique Salinas, Antônio Lauradó Parisi, Manuel Lopes Orbara, Inácio Tegero Molina, Henrique Beltrán Lorca, Domingos Pitarch Gurreia, Antônio Sanci Silvestre e Manuel Ximenes Salado, noviços. Morte no ano 1936. Em Castelcerais, localidade próxima de Teruel, também na Espanha, os beatos mártires José Maria Muro San Miguel, presbítero, Joaquim Prades Baltuena, religioso, ambos da Ordem dos Pregadores, e Zósimo Esquierdo Gil, presbítero, que, durante a mesma perseguição contra a fé, morrendo por Cristo alcançaram a coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Sérgio Cid Pazo, presbítero da Sociedade Salesiana, que, durante a mesma perseguição, morreu por causa do seu corajoso testemunho da fé. Morte no ano 1936. Também em Barcelona, o beato Caetano José Raimundo Palos Gascon, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que padeceu o martírio durante a mesma perseguição contra a fé cristã. Morte no ano 1936. Em Cabanas de La Sagra, próximo de Toledo, também na Espanha, os beatos José Maria de Nossa Senhora das Dores, Vicente José Álamo Jiménez e Constâncio de São José, José Mata Luís, religiosos da Ordem dos Carmelitas Descalços e Mártires, que, durante a mesma perseguição religiosa, com o seu martírio seguiram os passos de Cristo. Morte no ano 1936. Em Toledo, também na Espanha, o beato Ricardo Plais Pli, presbítero da Diocese de Toledo e mártir, que morreu como vítima por Cristo na mesma perseguição contra a fé cristã. Morte no ano 1936. Em Pádua, na Itália, São Leopoldo Bogdan de Castronovo Mandic, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que viveu ardentemente o ideal da unidade dos cristãos e dedicou toda a vida ao ministério da reconciliação. Morte no ano 1942. Em Guadalajara, no México, a beata Maria Vicenta de Santa Doroteia Chaves Orozco, virgem, fundadora do Instituto das Servas dos Pobres, e cheia de confiança só em Deus e no auxílio da providência, deu admirável testemunho da bondade e dedicação para com os aflitos e os pobres. Morte no ano 1949. Também no México, a beata Maria de Jesus Sacramentado, Maria da Natividade Venegas de La Torre, virgem, que durante 54 anos se dedicou ao cuidado dos enfermos num pequeno hospital para pobres, onde fundou a Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Morte no ano 1959. História de São Leopoldo Mandic. Na época de Leopoldo, seu país, a Dalmácia, vivia profundas divisões na sociedade e na religião, por causa da divisão entre católicos e ortodoxos. Essa divisão incomodava bastante a alma católica do menino Bogdan. Por isso, ele decidiu oferecer sua vida pela reconciliação dos cristãos do Oriente com a sede Roma. Era o dia 14 de maio de 1944. A Europa estava em plena guerra e a Itália, aliada da Alemanha, sofria as consequências do seu envolvimento no conflito.
Pádua tinha sido escolhida como alvo da aviação inimiga. As bombas choviam, devastando a cidade. A igreja dos Capuchinhos foi duramente atingida, bem como grande parte do convento. Cessada a tempestade, quando a fumaça se dissipou, o trágico alcance da destruição apareceu aos olhos de todos. Algo, porém, chamava enormemente a atenção e uma pequena parcela daquele mosteiro permanecia intacta no meio das ruínas. A fúria demolidora do bombardeio respeitara de modo miraculoso apenas um aposento e uma imagem de Nossa Senhora das Graças. 12 anos antes, em 23 de março de 1932, Frei Leopoldo predissera que a Itália seria envolvida num mar de fogo e sangue. Iniciada a guerra, perguntaram-lhe se Pádua seria bombardeada. Sua resposta foi clara: e será, e duramente. Também o convento e a igreja serão atingidos, mas esta pequena cela, não, esta não. Aqui Deus usou de tanta misericórdia para com as almas, que deve ficar como monumento de sua bondade. Leopoldo Mandic nasceu na Dalmácia, atual Croácia, em 12 de maio de 1866. Os pais, católicos fervorosos, batizaram-no com o nome de Bogdan, que significa dado por Deus. Desde pequeno apresentou como características a constituição física débil e o caráter forte e determinado. Mais novo de uma família numerosa, completou os estudos primários na aldeia natal. Naquela época, o ambiente social e religioso da região da Dalmácia era marcado por profundas divisões entre católicos e ortodoxos, o que incomodava o espírito católico do pequeno Bogdan, que decidiu dedicar sua vida à reconciliação dos cristãos orientais com Roma. Aos 16 anos, ingressou na Ordem de São Francisco de Assis, em Udine, Itália, adotando o nome de Leopoldo. Foi ordenado sacerdote em Veneza, onde concluiu todos os estudos em 1890. Sua determinação era ser um missionário no Oriente e promover a unificação dos cristãos. Viajou 2 vezes para lá, mas não em missão definitiva. Leopoldo foi destinado aos serviços pastorais nos conventos capuchinhos por causa da saúde precária. Ele era franzino, tinha apenas 1,40 metros de altura e uma doença nos ossos. Com um grande espírito de fé, submeteu-se à obediência de seus superiores. Iniciou, assim, o ministério do confessionário, que exerceu até a sua morte. No início, em diversos conventos do norte da Itália e, depois, em Pádua, onde se tornou o gigante do confessionário. A cidade de Pádua é famosa por ser um centro de numerosas peregrinações. É em sua basílica que repousam os restos mortais de Santo Antônio. Leopoldo dedicava quase 12 horas por dia ao ministério da confissão. Para os penitentes, suas palavras eram uma fonte de perdão, luz e conforto, que os mantinham na fidelidade e amor a Cristo. Sua fama correu, e todos o solicitavam como confessor. Foi quando ele percebeu que o seu Oriente era em Pádua. E fez todo o seu apostolado ali, fechado num cubículo de madeira, durante 33 anos seguidos, sem tirar um só dia de férias ou de descanso. Pequenino e frágil, com artrite nas mãos e joelhos e com câncer no esôfago, ofereceu toda a sua agonia alegremente a Deus. Vida religiosa. Ao completar 16 anos, Bogdan entrou na Ordem dos Franciscanos, na cidade Udine, Itália. Na ocasião, adotou o nome de Leopoldo. Ele terminou seus estudos em Veneza. Lá também recebeu a ordenação sacerdotal em 1890. Sua vontade era de se tornar um missionário no Oriente, visando promover a união entre os cristãos. Chegou a viajar 2 vezes ao Oriente, porém, não pôde fazê-lo em missão definitiva. Mudança de planos, obediência. Por causa da saúde frágil, Leopoldo foi designado para os serviços pastorais, trabalhando nos conventos capuchinhos. Sua constituição física era franzina. Mide apenas 1,40 m de altura e, além disso, tinha uma doença nos ossos que o debilitava. Por isso, seus superiores não permitiram que ele partisse para missões no Oriente. Frei Leopoldo acolheu as ordens superiores com fé, vendo nisso a vontade de Deus e obedeceu com amor e alegria.
Ministério do Confessionário. Então, Frei Leopoldo Mandic começou a dedicar-se ao atendimento de confissões e exerceu este ministério até o final de sua vida. No começo, atendeu confissões em vários conventos no norte da Itália. Depois, por ordem de seus superiores, fixou-se na cidade de Pádua, onde estão as relíquias de Santo Antônio. Em Pádua, ele encerrou seus dias e recebeu o apelido de o Gigante do Confessionário. Gigante do Confessionário. Pádua é um famoso centro de peregrinações por causa de Santo Antônio. No Santuário de Santo Antônio, São Leopoldo Mandic dedicava cerca de 12 horas por dia ao atendimento das confissões. Para os fiéis que vinham se confessar, suas palavras eram sempre uma fonte de misericórdia, luz e alívio. Isso ajudava a todos na fidelidade e no amor a Jesus Cristo. Sua fama se espalhou. Por isso, todos o procuravam para se confessar. Compreensão da vocação. Exercendo o atendimento das confissões em Pádua, São Leopoldo Mandic compreendeu ali, naquele santuário de Santo Antônio estava o seu tão querido Oriente. Ele assumiu, então, exercer todo o seu ministério apostólico ali, fechado dentro de um confessionário. E o fez por nada menos que 33 anos. Nesse tempo, não tirou nenhum dia de férias ou descanso. Morte. Pequeno e doente, a idade agravou-lhe uma artrite em suas mãos e joelhos. Depois, descobriu um câncer no esôfago. E ele oferecia todo este sofrimento a Deus com alegria. São Leopoldo Mandic faleceu em 30 de julho de 1942, na cidade de Pádua. Seu funeral moveu multidões. Sua fama de santidade difundiu-se por todos os lados. Ele foi beatificado em 1976. Em 1983 o Papa João Paulo II celebrou sua canonização. Na ocasião, declarou o herói do confessionário e, também, apóstolo da união dos cristãos por causa do sonho que ele tinha unificar os cristãos do Oriente e do Ocidente. São Leopoldo Mandic tornou-se um modelo para todos os padres que se dedicam ao belo ministério da reconciliação. Orações a São Leopoldo Mandic. São Leopoldo, que fostes enriquecido pelo Pai Celeste com tantos tesouros de graça em favor de quantos a vós recorrem, alcançai-nos uma fé viva e uma caridade ardente, para que permaneçamos sempre unidos a Deus através da sua santa graça. Glória ao Pai. São Leopoldo, a quem o Divino Salvador fez instrumento perfeito da sua infinita misericórdia no sacramento da reconciliação, alcançai-nos a graça de nos aproveitarmos bem e frequentemente deste sacramento, para ter sempre a nossa alma livre de todo pecado e realizar em nós a perfeição a que ele nos chama. Glória ao Pai. São Leopoldo, vaso eleito dos dons do Espírito Santo, por vós abundantemente derramado em tantas almas, alcançai-nos a graça de sermos libertos dos sofrimentos e das aflições que nos oprimem e de ter a força de completar em nós o que falta à paixão de Cristo. Glória ao Pai. São Leopoldo Mandic, rogai por nós. Servo bom e fiel, transparência de Deus, frade humilde, pobre e simples, ser presença aos teus, nos leva ao céu também. São Leopoldo Mandic, ouve o nosso clamor, se de tuas mãos o perdão emanava, faz descer sobre todos nós a graça de Deus, amém. Faz descer sobre todos nós a graça de Deus, amém. Mensageiro do amor, da graça sacramental, dos teus irmãos refúgio na dor, faz-nos viver com temor, na graça do Deus amor.
faz descer sobre todos nós a graça de Deus. Amém.